A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre o dom ministerial de mestre, ou no grego, didáscalos, que significa ensinador, que significa mestre. E nós já vimos os 4 ministérios anteriores. O apóstolo, que é aquele que sai pelo mundo afora pregando o evangelho e estabelecendo igrejas, que é o mesmo que o missionário hoje. Nós vimos também o profeta, é aquele que tem uma íntima comunhão com o Espírito Santo e transmite o peso que ele recebe do coração de Deus e transmite e desfaz esse fardo, esse peso, transmitindo uma palavra bruta, uma palavra direta do coração de Deus à igreja. E nós já vimos também o evangelista, ou os evangelistas, que ganham almas, ganham almas, falam de Jesus a tempo e fora de tempo, ele cria situações. Vimos também o ministério pastoral, o único ministério pastoral, ou pastor, ou ancião, ou bispo, ou presbítero, tudo até na igreja primitiva tinha o mesmo significado, a mesma função. E que era o único ministério dos 5, nós já vimos que ele tem um rebanho e ele exerce o seu ministério fixo numa igreja como sendo um pai de todos os membros daquela igreja. E agora nós estamos vendo o mestre. O mestre é aquele que tem paciência em ficar horas e horas lendo, estudando, procurando o significado das palavras. Ele procura, então ele faz cursos, lê a Bíblia, ouve pregações, ministrações por vídeos, enfim. E ele também tem além de ele estar aprendendo, entendendo, ele também procura ensinar de uma forma clara e objetiva verdades profundas das Sagradas Escrituras, de tal maneira que até uma criança venha a entender. Então, esse é o mestre. O pastor da igreja local, até num certo sentido, ele é mestre também. Porque ele alimenta o rebanho com a palavra de Deus. E ensina as ovelhas a discernir as vozes ou discernir os ensinamentos de outros que poderão estar ensinando a eles, e eles então, o pastor tem esse dom. Mas só que existe uma pessoa que só tem o dom de pastor, então ele, dentro do seu limite de pastoral, ele ministra e ensina a palavra de Deus. Mas existem outros que têm o dom de mestre, só de mestre. Quem tem o dom de mestre, ele tem paciência, como nós já vimos, de estar ensinando. Ele exerce esse dom, ele supre a necessidade da igreja, ele demonstra o seu amor para com as pessoas, usando esse dom de ensino. Então ele tem paciência de responder perguntas, de detalhar um assunto profundo e trazer de uma forma simples que até uma criança possa entender. Então esse é o mestre, só o mestre mesmo não deve estar à frente de uma igreja. Ele deve exercer o seu ministério em escola bíblica dominical, escola de líderes, em seminários de teologia, escrevendo livros, gravando vídeos de ensinamento e todas as portas abertas relacionadas com o ensino. Então esse é o mestre. E existe, como nós já falamos, o pastor e o mestre que exerce
todos os dois ministérios com sucesso, com todos os dois dons ministeriais com sucesso. Hoje em dia, as igrejas, o dom de mestre não é muito aceito. Por quê? Por causa da estrutura das igrejas denominacionais. Eles colocam uma pessoa que só porque ela conhece mais do que as outras pessoas a palavra de Deus e ensina com clareza, eles colocam esse mestre à frente de uma igreja como pastor. Ele mata esse mestre, mata o seu ministério. Ou as ovelhas também, porque ele só vai ensinar e não tem paciência de pastorear, a não ser que ele perceba alguém que tem esse dom pastoral na igreja e coloque para exercer essa função. Então, nós precisamos valorizar esse dom, porque é um dom que Jesus deixou para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo usa o mestre para clarear princípios profundos da palavra de Deus às pessoas mais simples da igreja. Então, esse dom é muito importante, né? Então, esse dom é de extremo valor, mas, infelizmente, poucos, então, valorizam, muito pouco valorizado. Igrejas sem o ensino de mestre são igrejas fracas espiritualmente e estão vulneráveis aos ataques dos falsos profetas e dos falsos mestres. Então é através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que doutrinas fundamentais são ensinadas para fortalecer o rebanho do Senhor contra os ataques espirituais de Satanás. Quando então os evangelistas estão fazendo uma campanha, uma cruzada evangelística, ou eles estão ganhando almas para Jesus e trazendo-as para a igreja, o mestre deve ser acionado para fortalecer a fé desses novos convertidos. A igreja precisa de pregações lá do púlpito, sim, mas também precisa de um ensino constante e firme para direcionar de uma forma racional cada um dos membros da igreja. Então, se você tem o dom de ensino, não caia na tentação só porque o sistema religioso, a estrutura religiosa evangélica quer que você assuma a igreja. Não, dedique-se ao ministério de ensino e o Senhor vai fazê-lo prosperar e vai ser muito bem aceito pela igreja em geral, mais cedo ou mais tarde. E quando você for ouvir alguém, identifique-se quais dos 5 ministérios da pessoa. Por exemplo, o apóstolo ele fala muito de sair, de formar igrejas, de expandir, ir para outros lugares. O profeta é aquele que tem uma palavra viva, direcionada aos corações. O evangelista, você vai perceber que ele ministra sempre, quase sempre, as mesmas palavras sobre ganhar almas, sobre trazer almas que estão lá no caminho da perdição, trazê-los para a luz através da pregação do evangelho. E ele também incentiva as pessoas, os membros da igreja, a também ganharem almas para Jesus. Mas de uma forma simples, mas veemente, ousado, uma palavra vivificada. Este é o evangelista. O pastor é aquele que sempre tem uma palavra pastoral de aconselhamento, de cura, tanto da alma, do corpo, enfim. E o mestre é aquele que
ensina verdades profundas das Sagradas Escrituras, mas usa a sua mente, não usa muito as emoções, quase nem sempre, porque ele quer que as pessoas entendam os princípios da palavra de Deus de uma forma racional e elas cresçam neste entendimento. Este é o mestre. E Jesus é o mestre dos mestres. Jesus disse: a ninguém chameis de mestre, porque há um só mestre. O que significa isso? Jesus é o mestre dos mestres e todos aqueles que quiserem exercer o ministério de ensino na igreja não deve de maneira nenhuma se fazer isso por causa do título, nem o de mestre, nem o outro, mas deve estar ali pela convicção da sua função, do seu dom e exercê-los com clareza. Bom? Então, aprenda a ouvir cada um desses ministérios e discirna. E, ao mesmo tempo, procure em Deus para você saber se você tem um desses 5 ministérios ou não. Se não tiver, tem muitos outros dons à disposição do Espírito Santo para você e para a sua família. E Deus continue abençoando poderosamente você, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.